Esferas da Vida, Apoio Cultural, Porta-Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides, Escola Espírita de Araraquara, Apadrinhe, Estrutel, Estrutura Metálica, Óticas Fabrilém, a fábrica da sua lente. Mercatudo, Casas André Luiz, Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimento. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Canção de Nando Cordel para iniciarmos o nosso programa sobre a paz e a reflexão sobre a bem-aventurança dos pacificadores, os filhos de Deus. Prepare-se, o Esferas da Vida está no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Transmitido pela TV Cultura Paulista, pela Rede Amigo Espírita, pela TV Mundo Maior e pela Web Rádio Fraternidade, um olhar sobre a doutrina espírita começa agora. Iniciamos o nosso programa sobre os pacificadores, os filhos de Deus, com esta palavra de Chico Xavier. Estamos certos de que nós, os cristãos, de qualquer procedência, não podemos esquecer a promessa do Cristo. Estarei convosco até o fim dos séculos. A violência, o desamor e a inquietude são estágios humanos, suscitados pelas criaturas humanas. Mas a vitória da paz e do amor entre os homens pertence a Jesus, o Cristo de Deus. Sejam muito bem-vindos ao Esferas da Vida. O nosso programa tem a honra em receber hoje o querido Arthur Valadares. Seja muitíssimo bem-vindo, Arthur. Pri, mais uma vez, uma imensa alegria estarmos aqui e para refletirmos ainda mais sobre um tema tão importante quanto esse, o tema da paz. É isso mesmo, e a gente faz muita questão do Arthur, a gente fica muito feliz, é uma alegria pra gente também. Arthur Valadares é mineiro de Patrocínio, hoje ele reside em São Carlos, é cofundador do NEP de Paulo de Tarso, que a gente faz questão de parabenizar o NEP Paulo de Tarso, que já está com 100 mil inscritos no YouTube. Se você não conhece o canal ainda, entra lá no canal do YouTube NEP Paulo de Tarso, que tem todas as palestras do Arthur, todos os estudos. Eu falo que o Arthur é o nosso professor, a gente aprende muito com este professor e a gente fica muito feliz de divulgar seu canal, Arthur. E hoje, ó, já até mudei minha cadeira aqui, e hoje a gente vai conversar sobre os pacificadores, e a matéria-prima dos pacificadores é a paz. Não tem como a gente não definir essa questão da paz. De acordo com a doutrina espírita, como que Emmanuel, os grandes espíritos benfeitores, nos ajuda a entender sobre a paz, Arthur? Olha, eu acho que nós podemos começar pelo mestre maior de todos, o próprio Cristo, quando no seu sermão muito conhecido das bem-aventuranças, Sim. ele nos traz uma escada, digamos, ascensional de construção para o espírito, na jornada evolutiva, na jornada de autoconhecimento. Escada essa que está muito bem definida ali nas chamadas bem-aventuranças. Nós temos mais de 7 bem-aventuranças, mas 7 delas guardam uma mesma construção, uma mesma estrutura, e naturalmente isso tem uma razão de ser. Então a gente começa ali no versículo 3, o bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos ou os que choram. Depois, bem-aventurados os mansos ou os pacíficos, a depender da tradução que se utilize. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os puros de coração, para que então cheguemos à bem-aventurança que hoje é o nosso tema primordial, bem-aventurados os pacificadores. Por que nós resgatamos, então, essa escada, esse conjunto de bem-aventuranças? Porque nós vemos aí um processo. Há uma ordem estabelecida pelo Cristo. E dentro dessa ordem, dessas 7 bem-aventuranças que guardam essa mesma estrutura,
né? Bem-aventurados os que têm alguma coisa, essa qualidade, porque então, aí a consequência positiva disso. Dentro desse conjunto, portanto, de bem-aventuranças, nós enxergamos essa ordem para que o Espírito possa chegar àquela que foi colocada por Jesus como sendo a culminância. Ele coloca a condição dos pacificadores como uma espécie de culminância, como o resultado já de um processo profundo vivido pelo Espírito, que o habilite, então, a ter essa capacidade de pacificar. Porque é bonito, é encantador analisar, poder contemplar esses espíritos ao longo da história da humanidade que tinham essa habilidade. Realmente pacificar, e aí a gente pode pensar em maior ou menor grau, é uma habilidade que demanda do espírito uma série de outras qualidades. Primeira delas, por exemplo, a capacidade de se controlar, de se governar, de não agir por impulso, de não agir por precipitação. Essa faculdade, por exemplo, podemos pensar ou associar muito ela à terceira bem-aventurança, bem-aventurados os mansos ou os pacíficos, porque herdarão a terra. E a gente pensa, que terra o Senhor nos diz ali? De que terra Ele nos fala? Não seria antes de mais nada a terra de nós próprios? O país desconhecido que somos nós mesmos? Então aquele que se conhece, aquele que se domina é mais propriamente o manso, o pacífico. E essa pacificidade que ele desenvolve em si é então um elemento, um ingrediente fundamental para que depois ele consiga pacificar. Sim. Então a gente nota que à luz do Espiritismo, à luz do entendimento do Espírito, quando a gente fala em pacificação, em essa atitude de pacificar, nós precisamos considerar os ingredientes, os elementos íntimos que a criatura tem angariado, tem construído para que ela consiga exercer no mundo tão marcado por contrastes, em convivências com pessoas tão distintas, para que ela consiga realmente pacificar nas mais diversas situações. Ela vai ter que ter realmente uma estrutura, uma base muito bem construída, muito bem sólida dentro de si mesma primeiro, né? Com certeza. E o pacificador é alguém ativo. A gente tem uma dificuldade de entender o que é ser pacífico e o que é ser pacificador. Pacífico está mais relacionado à bem-aventurança dos mansos e pacíficos. Qual a diferença? Como você falou que é uma escadinha, mansos e pacíficos estão aqui no terceiro degrau. Já os pacificadores já chegaram na culminância, como Sim. você disse. Então, essa diferença de ser pacífico e ser pacificador, Arthur? A gente pode fazer um paralelo aqui em relação a uma outra orientação que Jesus nos traz no Evangelho, que ficou conhecida como sendo a regra de ouro, porque ela não está presente só no Evangelho, embora ali ela compareça com uma maneira um pouco diferente, de uma forma um pouco diferente. O que é essa regra de ouro, né? Conhecida como essa regra de reciprocidade e tal? Ela aparece em várias outras culturas, com palavras diferentes, termos um pouco diferentes, mas em geral, nos seguintes termos: não façamos a outrem o que não desejaríamos que outrem nos fizesse. Então notemos, eu não vou fazer, eu deixarei de fazer ao outro o que eu não gostaria que o outro, né, me fizesse, Claro. que eu não gostaria que ele me fizesse. Aqui, essa regra de ouro aparece na sua forma negativa, o não fazer. No Evangelho de Jesus, no entanto, também no Sermão do Monte, como ele apresenta essa regra, uma outra feição, uma outra roupagem dela: fazei aos outros o que gostaríeis que os outros os fizessem. Então, basicamente, é o mesmo princípio, é a mesma ideia, só que Tem uma ativação. tem uma ativação, muda o dinamismo da proposta. Uma coisa é eu não fazer a você o que eu não gostaria que você não me fizesse. Outra coisa é eu fazer a você o que eu gostaria que você me fizesse. Pede muito mais atividade ao Espírito, proatividade, observação, desejo de servir realmente. Então, o pacífico é aquele que, digamos, está ainda nessa primeira roupagem. Ele já busca realmente não fazer o mal, não corresponder ao mal com o mal. Não reage. Ele não reage, ele já tem mais esse governo de si. Mas ele ainda não chegou como o pacificador
naquela condição de ser muito proativo, de estar sempre buscando ocasiões de ser útil, de levar a promover, paz, de fato, de a transmitir o bem, de estender o amor. Então, é mais ou menos essa mudança que nós vemos aqui, né? O pacífico, ele já denota, já expressa, assim, grandes conquistas do espírito. No entanto, o pacificador é aquele espírito mais maduro, com mais visão e compreensão da natureza humana, com mais sensibilidade para entender as circunstâncias, né? E então pacificar. O pacificador, ele já tem essa capacidade um pouco mais ampliada. E quando a gente fala de paz, Emmanuel, tem uma passagem no livro Fonte Viva que ele fala que a paz decorre da quitação da consciência para com a vida. A paz independe das aflições exteriores, ela depende da minha reação das aflições. Acredito eu que ele queira, de alguma forma, nos passar que a gente pode, em meio a um conflito, estar em paz. Sim. Certo, Arthur? Exato. Essa é a grande diferença que fica bem clara para nós no Evangelho, e especialmente quando compreendemos melhor a natureza humana, a natureza do espírito, a diferença entre a paz real, poderíamos chamar aqui da paz do Cristo, aquela que ele nos ensinou, e a paz do mundo, muitas vezes confundida com a inércia, com a ausência de problemas, com as facilidades e os favores das circunstâncias. No entanto, não faltam exemplos na história do cristianismo daqueles espíritos que, mesmo submetidos às lutas, às dores e às dificuldades mais atrozes, conseguiam transparecer uma paz sublime. Alguns exemplos que nós poderíamos citar que ilustram justamente essa diferença entre uma paz que depende muito das circunstâncias e uma paz que depende, no fundo, da condição interna da criatura, da consciência tranquila, do dever bem cumprido. Nós podemos nos lembrar, por exemplo, de uma personagem muito importante na história do cristianismo, que foi, digamos assim, a causa, a motivação, a inspiração para uma outra grande figura do cristianismo. Me refiro aqui a Estevão e a Paulo. Como sabemos, está narrado, né, no livro Paulo e Estevão, também em Atos dos Apóstolos, Estevão foi submetido ao martírio em decorrência das perseguições movidas por Saulo de Tarso, àqueles tempos ainda um perseguidor do cristianismo. E ele foi submetido a humilhações, a todo tipo de desprezo, ironia, foi agredido, enfim. E no dia aprazado para a sua morte, lá estava ele, submetido ao apedrejamento, quando uma cena muda todo o contexto. Sua irmã, em verdade, era noiva do seu algoz, ela surge na cena. Enfim, vamos pular algumas partes aqui e vemos essas três figuras reunidas numa salinha ali, contígua ao templo. Gesiel, Estevão, já à beira da morte, e, no entanto, Saulo observava tudo aquilo. Gesiel conversa brevemente com a irmã e diz a ela, admirando as virtudes de Saulo, seu algoz, ele serviu Moisés até o fim. Imagina quando ele conhecer ao Cristo. Seja para ele uma boa companheira. É uma das passagens mais lindas de Paulo e Estevão. Então imaginemos essa paz. Quem, em tal circunstância, submetido a tal humilhação, diante do seu próprio algoz, que você descobre agora ser o noivo da sua amada irmã, quem consegue manter uma tal paz? Quem consegue pacificar um ambiente desse modo, senão quem tem consigo essa paz profundamente enraizada e construída dentro de si, apesar das circunstâncias? Então, um exemplo só para ilustrar, como outros tantos poderíamos citar na história do cristianismo. A paz é um estado de consciência, não é? E chegamos ao nosso momento Chico Xavier. Vamos assistir ao vídeo do canal Mensagens Espirituais com a linda mensagem psicografada por Chico do Espírito Emmanuel, Paz em Nós, que está disponível no livro Calma. Nos inspira sempre a nunca deixar de lado a nossa paz interior e onde devemos buscá-la. Confira. Momento Chico Xavier. A paz em nós não resulta de circunstâncias externas, e sim da nossa tranquilidade de consciência no dever cumprido. E é preciso anotar que o dever cumprido é fruto da compreensão.
Compreender significa, na essência, desculpar as pessoas que nos cercam, nas oposições que nos façam e esquecer as ocorrências que nos mostrem adversas, a fim de que nos mantenhamos fiéis à tarefa que se nos indica. Não te conturbem a censura ou a crítica dos outros no desempenho das obrigações que a vida te assinala, porquanto se aceitas os próprios compromissos no bem geral. Esses compromissos dizem respeito a ti mesmo e não aos que te observam, nem sempre com lógica e segurança. Em qualquer atividade edificante, convém lembrar que as ideias e palavras, ações e atitudes dos outros pertencem a eles e não a nós. No critério da reciprocidade, é justo recordar que não nos é lícito violentar essa ou aquela pessoa com opiniões e medidas tendentes a sufocar-lhes a personalidade. As discussões auxiliam em muitos casos de assuntos obscuros ou de companheiros desinformados, mas servir aos semelhantes, doando-lhes o melhor de nós, é o argumento decisivo para clarear os agentes de solução a qualquer problema. Para colaborar no interesse do bem de todos, é imperioso olvidar-nos naquilo que as induções ao egoísmo nos impulsionem a titubear ante as obrigações que a vida nos traz. Ainda que todos os elementos exteriores se te revelem contrários à ação que desenvolves, é perfeitamente possível guardar a própria serenidade, desde que saibas entender as pessoas e situações, deixando-as onde se coloquem e seguindo para frente com o trabalho que te compete. A paz em nós, repitamos, nasce da compreensão em serviço, e a compreensão em serviço é mantida pela tolerância para com os erros alheios e até pela autoaceitação dos nossos próprios erros, de modo a sabermos corrigi-los sem tumulto e perda de tempo. Em suma, enquanto não soubermos perdoar, não seremos livres para submeter-nos à prática do bem segundo as leis de Deus. Trazemos também uma linda música do querido compositor, cantor e instrumentista brasileiro Nando Cordel. A gente iniciou o nosso programa com o início da letra dessa música e a gente faz questão de colocá-la aqui também com a canção Paz pela Paz. Aumentem o volume e se deixem inundar de grandes vibrações. Sou feliz se eu faço bem ao meu irmão. Tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais amor, paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pela floresta, paz pela paz, pela coragem de lutar, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais
Quero saber se você aí acredita no poder da comunicação do bem. A Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior, inclusive a nossa retransmissora na cidade de Araraquara, que faz parte do complexo André Luiz, tem levado há muitas décadas a palavra que inspira milhares de vidas por meio da comunicação. E você? Quer aí fazer parte desse grande movimento do bem, levando a mensagem do Espiritismo que faz a diferença todos os dias? Seja um sócio do Clube Amigos da Boa Nova e apoie esta causa também. Garanta que essa mensagem chegue a quem mais precisa. Você pode ligar aí no 0800 120 1838. Entre em contato também pelo WhatsApp, eu vou deixar aqui, é 11 9783 42246. Seja um amigo da Boa Nova e ajude a espalhar muita luz. A gente vai para um brevíssimo intervalo e a gente já volta com mais Esferas da Vida. Foi um grande sucesso o lançamento do Residencial Pianópolis, transformando o conceito dos condomínios fechados de alto padrão na melhor localização de Araraquara. Pianópolis tem fácil acesso, ruas largas, segurança, um condomínio fechado que combina lazer, muito verde e segurança para toda a sua família. Quadras e estrutura pensada nos detalhes. E as condições especiais continuam, com 15% de entrada e saldo em até 60 vezes direto com a loteadora, com apenas 3% de juros ao ano, mais IPCA. Imperdível. Garanta seu lugar no condomínio fechado mais exclusivo de alto padrão da cidade de Araraquara. Agende sua visita e surpreenda-se. Fale com um dos corretores da Borsari Imóveis ou acesse borsarimoveis.com.br. Porta Joia Lingerie. Uma boa noite de sono começa com a lingerie perfeita para você dormir. Nós temos para você Liganete 100% algodão, a Viscolaica, que é um tecido maravilhoso, muito gostoso de você sentir no corpo, é um toque delicioso. Passe pela Porta Joia e experimente as nossas opções de linha à noite. Sempre as melhores marcas com os preços exclusivamente para você. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Oi galera, eu sou a Alok, eu tô aqui para te fazer um pedido muito importante. Eu e o Instituto Alok confiamos muito em uma organização humanitária chamada Fraternidade Sem Fronteiras. A gente quer te convidar para fazer parte desse movimento, dessa causa tão linda. Eu vi de perto, aqui no Brasil e também quando eu fui à África, que por meio desse trabalho a nossa ajuda realmente chega a quem mais precisa e faz a diferença na vida de milhares de crianças. O apadrinhamento na Fraternidade é muito mais que uma contribuição mensal. Ele realmente permite que a gente transforme vidas e ainda há muito a ser feito. Então, vem com a gente, apadrinhe você também. Apadrinhar é amar. Ei, tá difícil de enxergar, né? Aqui nas Óticas Fabrilém, você cuida da sua visão com o melhor preço da região. Óculos completo, a armação mais lente com filtro de luz azul por R$239. Apenas R$239. Vem pra Fabrilém. Você conhece o Instituto Eurípides? O Instituto Eurípides é uma instituição sem fins lucrativos, que há 25 anos atende crianças e jovens na cidade de Araraquara. Além de atendermos 187 crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos, agora oferecemos 14 cursos profissionalizantes totalmente gratuitos para que nossos alunos tenham mais oportunidades no mercado de trabalho. Informática básica, mecânico de refrigeração e climatização residencial, costureira de máquina reta e overlock, eletricista residencial e muito mais. Tudo isso de forma gratuita. E por isso precisamos de você. Ajudando o Instituto Eurípides, você colabora com a manutenção da nossa instituição. Quer saber mais de como ajudar nossa instituição? Ligue 16 3331 5960. Instituto Eurípides, há 25 anos profissionalizando milhares de jovens. Paz e espera.
a gente volta ao Esferas da Vida. O programa de hoje é sobre os pacificadores, os filhos de Deus, com Arthur Valadares. E temos sempre o nosso querido quadro aqui no segundo bloco, Desenho que Fala. E a mensagem de hoje é sobre a paciência. Vejam aí o gatinho esperando a semente da flor florescer neste cachepô, nessa xícara aí bonitinha. Às vezes, a vida pede paciência e calma para florescer a alma. Quem aí nunca viveu uma situação de impaciência e tudo se resolveu ali na frente? @Desenho que Fala toda semana aqui no Esferas da Vida e você pode acompanhá-los no Instagram. Vai lá no perfil @Desenho que Fala, eu tenho certeza que vocês vão adorar todo o conteúdo, todo o post. Tem uma linguagem fácil, evangélica, espiritualizada e espírita também pra gente. E a gente volta aqui ao nosso entrevistado, Arthur Valadares. A gente vem conversando sobre os pacificadores, os filhos de Deus. E por que Jesus fala que os pacificadores de fato serão os filhos de Deus, já que nós sabemos que todos nós somos filhos de Deus, Arthur? Essa é uma questão muito importante e interessante, Pri, porque assim, de fato, todos somos filhos de Deus, mas poucos são aqueles que já agem como tal. Essa que é a grande diferença que nós encontramos aqui. Então, o pacificador é aquele que já transcendeu de tal modo as questões humanas, as barreiras humanas, os preconceitos humanos, que ele de fato vê em cada criatura um irmão seu. Então ele já se sente parte da grande família humana, na condição de filho de Deus, e vive assim, vive como tal, enxergando em cada criatura, seja dessa condição, dessa classe social, desse espectro político, dessa etnia, dessa cultura, dessa nacionalidade, ele vê em todos irmãos seus, filhos de Deus. Então essa é a grande diferença, porque para ele ser pacificador, como ele poderá sê-lo se ele ainda tiver essas barreiras? Ah, não, em relação à política eu tenho restrições em relação a esse ou aquele grupo. Como ele vai poder pacificar se não vê nos dois grupos filhos de Deus, seus irmãos, amados, a quem deve amor, a quem deve carinho e compreensão? Como ele vai pacificar se ele já não transcendeu essas barreiras que são meramente humanas? Como ele vai pacificar se ele ainda tem preconceitos desse ou daquele teor em relação a uma determinada etnia, a uma determinada cultura? Se ele não vê ali irmãos, como é que ele vai ser um intermediador da paz, da harmonia entre esses corações? Então, para que ele seja pacificador, é uma condição sine qua non, necessária, que ele já tenha transcendido muito do que são as barreiras divisórias humanas, aquilo que ainda nos aparta, aquilo que ainda nos separa. Ele já esteja acima disso, se vendo efetivamente como uma parte da grande família de Deus, na condição de filho de Deus, que não é somente um filho de Deus em potencial, mas que já vive como tal, exercendo essa condição de pacificador dos seus irmãos, sejam quais forem as condições em que eles se encontram no mundo. E quando a gente fala de paz, né, que o pacificador ele promove a paz, ele ativa a paz, ele traz paz para o ambiente, para qualquer tipo de conflito, a gente também tem o contraponto, que é a violência. E muitas pessoas justificam a violência por meio de alguns fatores, no caso, né, que podem ser fatores propiciadores, mas não necessariamente é a causa da violência. Como que você enxerga a causa da violência, Arthur? Olha, a doutrina espírita é muito clara em nos dizer que, no âmbito moral, não existe determinismo. Em termos das circunstâncias da vida, até pode existir um certo determinismo, porque existem provas que foram pré-estabelecidas, escolhidas antes de encarnar, especialmente as provas mais marcantes, mas não tudo, nem tudo está determinado no mundo em termos de circunstância. Agora, portas adentro do espírito, nunca existe ali um determinismo de como ele vai agir, porque ali vigora o livre-arbítrio. Claro que, a depender da condição do espírito, da trajetória dele, dos vícios e virtudes que ele traz, existe maior probabilidade dele agir assim ou assado. Às vezes, a probabilidade dele agir de maneira muito feliz, da melhor maneira possível, é diminuta em relação aos vícios que ele ainda traz. Mas existe ali
em mobilizando a vontade, existe a possibilidade dele fazer o melhor que lhe é possível dentro da atual circunstância em que está. Então, isso nos traz a seguinte compreensão: todo espírito estará sujeito a um conjunto de circunstâncias que fazem parte, digamos assim, do contexto de que ele necessita para evoluir. Ninguém cai de paraquedas neste ou naquele local, nesta ou naquela convivência, nesta ou naquela família, neste ou naquele grupo de espíritos. Existe uma motivação. Motivação é essa que muitas das vezes foi conhecida pelo espírito antes de voltar à matéria. Quando ele não tem ainda tantas condições para participar mais ativamente dessa preparação, os seus benfeitores fazem por ele conforme as suas necessidades e possibilidades. Então, as circunstâncias, o que eu vou viver, o que eu vou encontrar, atende a propósitos de evolução. Aí entram alguns fatores. O que o espírito fez de si, então ele traz tendências. Ele tem vícios do pretérito, que o predispõem a agir assim ou assado. Mas ele vive aquela circunstância justamente para que consiga lidar de maneira diferente com aquele ponto no qual outrora ele faliu, ele tropeçou. Então existem os arrastamentos que lhe são internos, existem os arrastamentos que são externos, ou seja, sugestão de espíritos, espíritos obsessores, espíritos que não desejam o seu progresso, que vão tentá-lo a afastar-se do caminho do bem, mas existe também o arrastamento para o bem, o convite, o chamamento dos benfeitores, dos bons espíritos, e dentro de si o chamado da consciência. Então, todo espírito, à medida que ele vai despertando, ele se vê como um campo de batalha, em que lutam dentro dele as influências que ele traz do seu pretérito, as influências de espíritos que não desejam o seu progresso, lutam contra as influências positivas dos seus benfeitores que o conclamam ao progresso e a voz da sua consciência que também o impele a progredir, porque todo espírito nasceu de Deus e vai para Deus. Isso está dentro de nós. Aí é que entra o livre-arbítrio, aí é que entra a vontade, na decisão de quem vai triunfar, de qual força que está ali em jogo vai triunfar. Por isso que a gente pode, de alguma forma, afirmar que a violência ou a paz é uma decisão pessoal. Porque essa questão foi feita para a gente entender que muitas pessoas, às vezes, justificam: ah, mas aconteceu isso porque ele tinha uma família desestruturada, ou aconteceu isso porque a pessoa nasceu com pouquíssimos recursos, então ele teve que ir para a violência, para o crime, teve faltas de oportunidades. Mas muitas pessoas têm oportunidades, nascem em famílias estruturadas e acabam também indo para o lado do crime. Então, não justifica certas questões sociais ou econômicas ou de estrutura. Claro que depende muito do espírito, da vivência, da bagagem e de tudo que ele traz e da vontade mesmo de superar essa inclinação ao mal, à violência, à intolerância, ao racismo, entre outras questões que a gente ainda vive e muito no planeta Terra. Sim, como o inverso também, né? Aqueles sujeitos às circunstâncias as mais adversas que seguem o caminho do bem, da virtude, da retidão. Da mesma forma. Então isso demonstra que no fundo sempre está ao alcance do espírito, é da decisão do espírito. Claro que para uns a luta será mais intensa, porque eles estão sujeitos a tendências, a circunstâncias que ativam tendências infelizes que trazem de séculos, com as quais têm lutado às vezes há séculos. Mas se ele está submetido àquela experiência é porque o alto confiou que ele teria as possibilidades de triunfar sobre ela. Ninguém vem à Terra predeterminado a cair, predeterminado a tropeçar naquele ponto. Ele vive aquela experiência com a possibilidade de superá-la, de retificar-se. E existe um meio prático e eficaz para que a gente vença na vida e também, e ao arrebatamento do mal, como está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta super famosa que todo mundo fala, que é 919, que é o autoconhecimento. E Kardec já deixa nessa pergunta que tem, a 919A, claro, a dificuldade, porque é muito profundo falar do autoconhecimento. E a gente percebe que hoje existe um movimento, uma busca de uma parcela aí da população
que vai buscar esse autoconhecimento, se melhorar, se transformar de fato. Mas existe uma dificuldade pelo autoconhecimento também, não é, Arthur? Qual que é a sua dica? Como você se autoconhece, Arthur Valadares? Eu acho que é essa perseverança. Eu acho que a grande questão é uma constância e um querer bem definido. Também no Livro dos Espíritos nós vamos encontrar a questão muito conhecida, 919, em que os Espíritos vão tratar ali da questão da vontade, né? E eles vão enfatizar para nós essa importância do querer. O quanto de fato eu anseio por essa paz, o quanto eu já entendi que a paz do mundo é ilusória, o quanto eu já entendi que sem passar por esse processo de me conhecer profundamente, de tomar posse da terra de mim mesmo, lá o manso que herdará a terra, quanto eu já compreendi que só por aí eu lograrei alcançar essa paz, para que então eu possa avançar aos próximos degraus. Então, só consolidando de maneira muito firme dentro de si essa vontade, essa perseverança, essa disciplina, o espírito poderá superar os desafios de se conhecer, de ver os aspectos menos felizes que ainda trazemos, de identificar que não somos aquela imagem que tínhamos outrora de nós próprios. Tudo isso traz para o espírito ali choques de realidade. Se ele não tiver com uma vontade muito bem firme e consolidada, ele desanima, ele volta aos mesmos processos de ilusão que ele tinha antes. E é importante essa busca ser verdadeira, essa autoanálise ser verdadeira sem justificativas. Não, mas eu sou assim porque eu sou previdente. Não, mas eu faço isso porque ou aquilo. Então é interessante para a gente de fato também entender e não justificar muitas vezes e aceitar e entender que somos espíritos imperfeitos e que ainda somos orgulhosos, vaidosos, invejosos, com grandes dificuldades muitas vezes de desenvolver outras virtudes, para que elas cheguem também, não é, Arthur? Por isso voltamos à escada, a primeira das que nos é apresentada e proposta, os pobres em espírito. Porque esse tipo de justificativa é típico do orgulhoso, daquele que ainda não aceita a realidade sobre si. E o primeiro passo da humildade é aceitar a realidade sobre si. A maior contribuição dela para a alma, para o espírito, é o aceitar-se tal qual é, para que daí para frente possa se iniciar o trabalho. Aquele que fica tentando justificar-se, no fundo ainda não aceita a realidade. O que é? Dela foge, o que é. Então, carece ainda a humildade. Por isso ela é a primeira, que abre a escada, a jornada das bem-aventuranças. Arthur Valadares aqui no Esferas da Vida hoje. E agora, neste momento, a gente vai para os estudos científicos sobre espiritualidade e saúde. Chegamos ao momento do quadro de Ciência, Saúde e Espiritualidade, comandado pelo NUPS, que é o Núcleo de Pesquisa de Espiritualidade e Saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora, fundado e dirigido pelo médico psiquiatra Dr. Alexander Moreira Almeida. E a reflexão de hoje, pelo próprio Dr. Alexander, é sobre sermos gratos. Sempre nos ensinaram a sermos gratos na vida e todo mundo estava certo. Gente, quem ensinou está de parabéns. Pesquisa de alta qualidade aí mostra que a gratidão pode aumentar a nossa expectativa de vida, além de, claro, ser um sentimento nobre em relação ao nosso próximo. Vamos conferir. Ciência, Saúde e Espiritualidade. NUPS, Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, da Universidade Federal de Juiz de Fora. A gratidão faz você viver mais. Acabou de sair uma pesquisa numa das principais revistas científicas do mundo, a JAMA Psychiatry, um estudo investigando quase 50 mil pessoas ao longo de 3 anos. E se percebeu que as pessoas que tinham mais gratidão morreram em torno de 10% menos em 3 anos do que aquelas que não tinham gratidão. Primeiro, é importante entender o que é gratidão. Gratidão são 2 etapas. Primeiro, reconhecer que algo de bom aconteceu na sua vida. E segundo, atribuir esta coisa boa, pelo menos em parte, a algo ou alguém fora de você. Então, você é grato a esta pessoa, a esta entidade, seja o que for, por aquilo de bom que aconteceu.
E é muito importante porque há inúmeros estudos mostrando não só que a gratidão impacta a mortalidade, como ela impacta também depressão, níveis de bem-estar e etc. Então, ou seja, essa habilidade de identificar, primeiro, as coisas boas que acontecem na nossa vida e, segundo, perceber que eu não sou a única fonte disso, que eu recebi muito de muitas pessoas. Eu tenho que ter esse olho de ver, porque hoje em dia, muitas vezes, há uma cultura do ressentimento, de você ficar buscando na sua história e no seu dia a dia tudo de errado ou de potencialmente errado que possa ter acontecido, do que possam ter feito para mim, o que meus antepassados, meus antecessores, meus pais, a sociedade, tudo que fez de ruim, sem identificar aquilo de positivo que pode ter acontecido. E esse sentimento de gratidão é fundamental. E existe, inclusive, também estudos apontando que a gratidão é uma questão de saúde pública, porque ela pode ajudar a diminuir uma série de problemas. E é uma pequena estratégia, uma pequena prática já bem demonstrada que funciona. É, por exemplo, no final do dia, você pensar em 3 coisas boas que te aconteceram, 3 coisas boas que alguém fez por você, desde uma coisa simples, um amigo ou uma pessoa, um recepcionista que foi gentil e te ajudou numa certa situação. Você terminar esse dia com este balanço positivo. E existe também uma prática, um exercício que é muito profundo e eu recomendo que todos façam, que é a carta de gratidão. Identifique na sua vida pelo menos uma pessoa que foi muito importante na sua vida, que teve uma ação fundamental. Pode ser uma frase que a pessoa disse no momento difícil, pode ser que ela te apoiou por muitos anos, não importa. Uma pessoa que foi decisiva na sua vida e você nunca teve a oportunidade de dizer isso para ela. A experiência é, escreva numa carta a situação que você estava, o que ela fez por você e o impacto que isso teve. E depois, de preferência, marque uma visita para essa pessoa e leia essa carta. É uma experiência excepcional. Porta Joia Lingerie. Quando você vai fazer uma compra, você precisa procurar a loja especializada naquele produto que você procura. Em lingerie, a Porta Joia é inovadora. Primeira loja de lingerie de Araraquara, uma loja mega conceituada de 36 anos, sempre antenada, trazendo para você as melhores marcas, os melhores modelos, produtos maravilhosos, sempre à frente da moda, antenados com a qualidade, com bom gosto e com bons preços. Corra pra cá. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Ei, tá difícil de enxergar, né? Aqui nas Óticas Fabrilen, você cuida da sua visão com o melhor preço da região. Óculos completo, armação mais lente com filtro de luz azul por R$ 239. Apenas R$ 239. Vem pra Fabrilen. Foi um grande sucesso o lançamento do Residencial Pianópolis, transformando o conceito dos condomínios fechados de alto padrão na melhor localização de Araraquara. Pianópolis tem fácil acesso, ruas largas, segurança, um condomínio fechado que combina lazer, muito verde e segurança para toda a sua família. Quadras e estrutura pensada nos detalhes. E as condições especiais continuam, com 15% de entrada e saldo em até 60 vezes direto com a loteadora, com apenas 3% de juros ao ano, mais IPCA. Imperdível. Garanta seu lugar no condomínio fechado mais exclusivo de alto padrão da cidade de Araraquara. Agende sua visita e surpreenda-se. Fale com um dos corretores da Borsar Imóveis ou acesse borsarimóveis.com.br. Onde os sonhos ganham cenário. Detalhes que transformam momentos em memórias. Sabores que celebram o amor. Emoção que explode com intensidade. A energia da festa que pulsa em cada batida. Olhares que falam. Movimentos que encantam. Instantes que ficam para sempre. Que Festa Eventos.
onde a sua história se torna inesquecível. Paz espera. E a gente volta ao Esferas da Vida. O programa de hoje é sobre os pacificadores, os filhos de Deus, com Arthur Valadares. Estamos aqui no nosso último bloco e agora a gente vai tentar deixar prático aqui as perguntas do nosso dia a dia, entender o que seria uma resistência pacífica, Arthur, diante de uma ofensa. Emmanuel fala muito de uma resistência pacífica. Como resistir e não se sentir tão mal? Como que é isso? Novamente voltamos ao Evangelho, mais uma vez ao Sermão do Monte, que é o coração da mensagem de Jesus. E ele diz-nos justamente isso: não resistais ao mal, dizendo-nos, ainda acrescentando, para que apresentemos a outra face. Então, qual a melhor maneira de resistir ao mal? É apresentar a outra face a esse mal, perante esse mal. Então, diante daquele que odeia, estamos num círculo de pessoas, alguém que expressa o ódio, é o momento de acionar o amor. Se a palavra em relação a uma determinada pessoa é uma palavra que transmite ódio, apresentemos a palavra balsamizante, amorosa, carinhosa e compreensiva em relação àquela pessoa. Se alguém traz-nos o mal, a inquietude da calúnia ou da maledicência, é o momento de expressarmos então ou o silêncio que fala por si, ou também o verbo que seja edificante, mudar os rumos da conversação, os temas em debate. Então, a melhor resistência, o que de fato afasta o mal, afasta aquilo que perturba a paz, né, o que dilui a violência, é a luz que se faz presente. Então, não é simplesmente tentar ser indiferente à sombra, tentar fugir da sombra, é apresentar luz. É a única maneira, efetivamente, de triunfarmos, de vencermos sobre a expressão da sombra que se nos apresente no caminho. Então, esse é o sentido da resistência de que Jesus falava no Evangelho. Apresentar a outra face é apresentar a criatura que ainda se faz um arauto da violência, do ódio, da sombra, apresentar um outro modo de operação, um outro modo de agir, de viver, que aquela criatura ainda talvez desconheça ou não valorize. Por mais que pareça ela ainda muito refratária, isso lembremos, todo espírito é criado para o bem, e o bem sempre encontra algum eco em qualquer espírito, por mais que esse eco demore algo no tempo. É a maneira mais efetiva que nós temos de contribuir para a circunstância em que estamos e para o espírito que seja ali o artífice da sombra. E quando a gente ainda percebe muita raiva, muita revolta, né? Como lidar com esses nossos sentimentos de raiva e revolta que muitas vezes nos impedem também de ter uma atitude pacificadora? Você recordou aqui hoje o livro Calma, né? Que é um livro muito interessante do Emmanuel a esse respeito, porque me lembro de uma frase que está ali em um dos capítulos em que ele nos diz: ninguém possui uma serenidade que não construiu. Então, a gente precisa entender que esses impulsos nossos, os ímpetos de violência, de precipitação e tal, não são coisas, não são posturas que nós vamos retificar de improviso. É a vitória sobre esse tipo de postura, sobre esse tipo de ação, é algo que demanda tempo. É claro que, numa circunstância, você vai recorrer ao recurso que é sempre aquele de auxílio mais imediato, que é a oração. Você vai buscar, às vezes, se afastar um pouco ali de um ambiente em que você está sentindo que está sendo chamado a agir com raiva, com precipitação. Você tenta afastar-se um pouco do contexto, talvez, fazer uma oração. Mas essa oração, por mais que ela seja sempre muito valiosa, ela terá tanto mais dificuldade em surtir efeito, quanto menos eu tenho trabalhado a mim próprio, a eu mesmo, né? Melhor dizendo, ao longo do tempo. Um trabalho mais perseverante, um trabalho mais constante. Então, para a gente adquirir mais autocontrole, para a gente não se deixar ser assim tão manipulado, tão suscetível à raiva e à precipitação, é preciso que assumamos um compromisso de trabalho diário, de conhecimento de nós próprios, de cultivo da oração, de
autogoverno, né? Porque isso é o que vai consolidando, no momento da experiência difícil, mais serenidade, mais capacidade de ponderar, mais capacidade de não agir no turbilhão, no calor do momento. São espíritos que prepararam-se antes, não tentaram de improviso ali obter uma serenidade, um autocontrole que não se improvisa do nada. Nenhuma virtude é algo que se tira do nada. É uma Ela precisa de conquista bases, diária. exato, uma construção. Como diz Emmanuel, também em outra frase, a disciplina que antecede sempre a espontaneidade. Então a oração vai ajudar de alguma maneira? Sim, sempre será útil. Agora, ela terá uma imensa dificuldade em nos auxiliar se ela encontrar um terreno completamente inóspito, completamente pouco preparado, nada preparado para mais serenidade. E certa vez eu ouvi uma pessoa falando para a gente não pensar sempre, nunca mais eu vou ficar nervoso, nunca mais eu vou ter raiva. Hoje eu não vou ficar nervoso. Hoje eu não vou ter raiva. Hoje eu vou conseguir ser uma pessoa mais serena do que eu fui ontem. Então, o hoje está mais fácil. Então, quando a gente entende que é de pouquinho, devagarzinho, que é um processo, o hoje faz toda a diferença na nossa vida. Trabalhar o hoje, não o nunca mais eu vou fazer algo. As circunstâncias, As circunstâncias. Né? O pouco a pouco. Isso mesmo. E, Arthur, qual o dever do espírita diante dos conflitos sociais e também diante dos conflitos políticos? A gente deve se omitir? A gente pode atuar? Como que você analisa isso? Olha, eu acho que primeiro nós precisamos entender, como de certo modo nós já comentamos aqui, que tudo que nós vemos lá fora em mais alta, em mais larga escala, é simplesmente um reflexo do mundo interior das criaturas. Então, se nós vemos uma sociedade ainda tão conflitada, se nós vemos um mundo ainda às voltas com tantos conflitos de várias naturezas, claro, isso é um reflexo dos conflitos imensos que ainda vigoram na criatura humana. Esses dias mesmo eu vi uma mensagem de Emmanuel que ele dizia, olha, o fato dos nossos fóruns estarem cheios de processos não é sinal de progresso de uma sociedade, pelo contrário. Os fóruns são legítimos hospitais de uma sociedade e o fato deles estarem cheios indica uma sociedade que não tem sido funcional, pessoas que não têm sabido conviver entre si, perdoar-se, compreender-se, por isso os fóruns estão cheios de processos. Então, isso tudo é reflexo dos conflitos humanos. Então, o próprio fato de alguém trabalhar profundamente para expressar cada vez menos conflitos, para gerar cada vez menos perturbação, já é em si uma grande contribuição para melhorar a ambiência de um lar, de uma comunidade e, a longo prazo, por influência, de uma sociedade. Mas também, essa postura mais ativa da pacificação. Nós precisamos, num contexto, por exemplo, como o nosso tão polarizado, daqueles que sejam as vozes realmente dispostas a pacificar. Né? Vêm lá aqueles polos antagônicos se digladiando com palavras ferinas, com ataques, críticas agressivas, aquele que pondera a virtude que um lado não tem conseguido ver no outro e pondera também a virtude que o outro lado não tem conseguido ver no primeiro, aquele que sempre traz amenidade, aquele que sempre traz caminhos, pontes e não muros e não labirintos, né? Aquele que está sempre disposto a entrelaçar os corações. Isso pede um profundo trabalho interno para ter sensibilidade, para ter tato, para ser capaz de sentir a circunstância, de fazer a leitura de cada pessoa. Isso pede, então, um autogoverno, um autodomínio e também essa até coragem, porque muitas das vezes aquele que se põe como pacificador será atacado por ambos os lados. Com e não certeza, compreenderão. com certeza. Isso coragem, acontece. Perseverança, assim como os grandes cristãos nos ensinaram. Sim. Então, quando a gente fala de uma provocação, de uma injustiça, de qualquer tipo relacionado a esse comportamento, a gente pode trabalhar a pacificação, a paz e qualquer outro tipo de virtude que a gente venha desenvolver. Talvez, muitas vezes, é o que a gente fala, eu queria tanto ser um pacificador, vão vir, né, circunstâncias para que a gente, de fato, desenvolva a paz dentro de uma geração de conflito. E nós temos um auxílio que nunca nos falta, que é sempre um auxílio assim, muito seguro de como a gente pode agir, do que seria pacificar em tal ou qual circunstância. É só pensarmos o que o Cristo faria aqui. Porque à medida que você conhece um pouco mais do Cristo que seja, você começa a ter uma melhor leitura de como proceder na vida.
Porque você vê muito nitidamente, você até intui o que não encaixa com Cristo. Isso aqui não encaixa com Cristo. Mas as pessoas se sentem tão distantes do Cristo e falam, isso não é para mim. É uma recusa de evolução, Arthur? Exato, é uma recusa de evolução. Voltamos à questão da ausência de humildade, do orgulho, que abraça a ilusão. Aquele que realmente está cansado do antigo modo de ser, anseia por algo novo, por melhorar-se, por engrandecer-se, por ser um instrumento mais útil para o alto, aquele que passa a encontrar realmente nisso a alegria e motivo da vida, esse alguém não pensa mais nesses termos. Ele sabe que o Cristo está imensamente distante, mas ele sabe que o Evangelho é proposta para aqui e para agora, não integralmente, mas tanto quanto nos seja possível. E ele também vai ter o retorno, a resposta, que é uma vida com a consciência em paz. Exato. É um outro tipo de vida. Incomparável a qualquer coisa que o mundo nos possa dar. É isso mesmo, a gente chegou na nossa querida editora Clarim. E a dica do livro de hoje, olha, a cada um segundo as suas obras, de Francisco Faustino Costa, que é um convite à reflexão sobre o uso leviano, muitas vezes, do livre-arbítrio e as consequências amargas para quem os pratica. E vale sempre, sempre lembrar que a Revista Internacional de Espiritismo e o jornal Clarim continuam plenamente ativos, dando prosseguimento ao ímpar trabalho de divulgação de Kai Barchutel. Assine a Revista Internacional, o jornal, receba aí na sua casa, ou também tem assinatura digital. Então tá aqui o WhatsApp para vocês, tem o site www.oclarim.com.br. Deixa eu ler o WhatsApp aqui, que muitas pessoas estão ouvindo pela rádio. Então é 16 o WhatsApp, 992706575. Combinado? A gente agradece sempre a vocês todos, nossos telespectadores e ouvintes. E a gente também te agradece, Arthur. Hoje, sempre e para sempre, Arthur Valadares aqui no Esferas da Vida. É uma alegria recebê-lo, Arthur. Agradeço mais uma vez, foi uma imensa alegria e desejo a todos muita paz e muita pacificação. É isso mesmo, estamos juntos toda semana na TV Cultura Paulista, na TV Mundo Maior, na Web Rádio Fraternidade e na Rede Amigo Espírita. Fiquem com Deus, um beijo e até a semana que vem, se Deus quiser. A alma que é vibração, vida e essência, está nas luzes da sobrevivência, no transcendentalismo das esferas. Esferas da Vida, apoio cultural, Porta-Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides, Escola Espírita de Araraquara, Apadrinhe, Estrutel, Estrutura Metálica, Óticas Fabrilém, a fábrica da sua lente. Mercatudo, Casas André Luiz, Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimento.